E aproveitando o Theo aqui com a gente, como a gente brincou, né, Theo? A madrugada foi de muito trabalho, muita apuração, mas sim, né, faz parte do jornalismo, a gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo. E agora a gente vai falar, Theo, a respeito das decisões, né? Foram várias tomadas em um curto período de tempo, né, nas últimas horas, envolvendo o caso do Banco Master, que vem ganhando contornos cada vez maiores. E por que eu falo isso? Porque o ministro Dias Toffoli, do STF, rejeitou o pedido que foi feito pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e manteve para terça-feira, nessa reta final de ano, a cariação no âmbito da investigação do Banco Master. A apuração completa é do Theo. Palavra contigo, meu amigo. Aliás, uma noite movimentada de vai e vem e mudanças de rota, né? E aí o ministro Dias Toffoli mantendo. Não, vai ter sim a cariação. Vai ter sim, nada mudou no final das contas. O que aconteceu? Ontem o ministro o ministro Dias Toffoli, estava falando do Alexandre de Moraes, o ministro Dias Toffoli toma uma decisão e marca a acariação entre Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, o ex-presidente do BRB em Brasília, e o diretor do Banco Central, Ailton de Aquino, para que haja uma acariação entre eles. O que é uma acariação? É um depoimento simultâneo, conjunto entre 3 pessoas para confrontar as versões delas. O ministro tomou essa decisão, marcou para terça-feira, penúltimo dia do ano, vai acontecer às 2h da tarde, por videoconferência, essa acariação. Isso pegou todo mundo de surpresa, pegou a Polícia Federal de surpresa, pegou a Procuradoria-Geral da República de surpresa, pegou integrantes do Banco Central de surpresa. A avaliação de quem acompanha esse caso é que não faz sentido você colocar uma autoridade que descobriu as supostas fraudes nessa negociação do Banco Master para venda para o BRB na frente de uma pessoa que é suspeita e investigada de ter cometido essas fraudes. Esse é o primeiro ponto. Segundo, foi uma decisão de ofício, ou seja, o ministro determina essa acariação sem que houvesse um pedido da PGR e da Polícia Federal. Foge do que é comum em procedimentos como esse. Terceiro ponto, o ministro toma essa decisão de acariação antes mesmo de qualquer pessoa ter sido ouvida nessa investigação. Porque como acontece normalmente, a acariação ela é determinada por um juiz, a pedido da Polícia Federal ou da Procuradoria-Geral da República, e também o juiz pode tomar essa decisão, mas diante de inconsistências, diante de contradições ou de eventuais omissões nos depoimentos. Acontece que até agora não houve depoimento. Essa decisão foi tomada antes que houvesse qualquer tipo de depoimento, antes de que houvesse brecha para essas contradições de fato ou omissões, inconsistências de fato serem reveladas. Tudo bem. Isso pegou de surpresa, a gente trouxe esse bastidor ontem, Débora Bergamasco e eu, aqui na programação da CNN. No final da noite, ali no início da ceia de Natal, o Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, mandou um parecer para o ministro Dias Toffoli, tudo em sigilo, tá? Investigação em sigilo, decisão em sigilo, parecer em sigilo, dizendo, é prematuro fazer essa acariação nesse momento, nessa atual fase. Nada descarta que ela, não está descartado que ela possa acontecer mais adiante, mas esse não é o momento. E o Procurador-Geral pediu a suspensão dessa acariação ao ministro. 2 horas depois, 11 horas da noite, o ministro Dias Toffoli rejeitou o pedido feito pelo Procurador-Geral. Na avaliação de Toffoli, já é o momento para pedir, para determinar essa acariação, ou seja, ele entende, Dias Toffoli, nessa decisão também sigilosa, assim como o parecer e a outra decisão e a investigação como um todo, o ministro Dias Toffoli deixa claro com essa decisão que há contradições no curso da investigação na atual fase desse inquérito que tramita em sigilo lá no gabinete dele. Então ele rejeita o pedido da PGR e mantém para terça-feira essa audiência para a acariação entre Banco Master, BRB e Banco Central. Theo, por que no universo jurídico causou uma certa estranheza esse pedido do ministro do STF por essa acariação antes mesmo dos depoimentos? E assim, essa estranheza, ela reverberou no mundo jurídico, reverberou também como algo incomum para a PGR e algo incomum para a Polícia Federal. Completamente. E aí, a grande treta é a seguinte, a acariação ela é um instrumento jurídico que está à disposição do juiz para um tirateima. Tá. Então, eu vou dar um exemplo de algo recente que aconteceu, uma acariação recente que aconteceu no âmbito da ação penal da trama golpista.
Os depoimentos aconteceram dos réus que foram depois condenados, mas que até aquele momento eram réus, estavam sendo ouvidos, tanto os réus como as testemunhas de acusação e de defesa. No meio do caminho, no âmbito da ação penal da trama golpista, foram constatadas algumas inconsistências e contradições entre os depoimentos de alguns dos réus. E aí foi determinada uma cariação entre o Walter Souza Braga Neto, general, que foi condenado e está preso desde 2024, e o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid. Então, eles ficam frente a frente e as versões dos dois são contestadas diante da Justiça. Então, para se ter uma ideia, acontece somente depois de os depoimentos já terem sido colhidos. Porque aí o Renan fala uma coisa, o Theo fala outra, se tem alguma contradição, alguma inconsistência, os dois vão ficar tete a tete e tirar o tema. O que na teoria, né, eu pelo menos falo como um leigo a respeito do juridiquês, né, mas faz mais sentido. Porque você sabe já o que foi dito em depoimento, então você coloca os dois para se confrontarem ali, né, entre aspas, não, mas frente é confrontar a versão mesmo. Essa é a ideia desse instrumento jurídico. E aí você antecipa, portanto, a cariação e aí só depois eles vão depor. Um pouco Exatamente. Estranho, né? Foi isso que chamou a atenção, tanto da Polícia Federal quanto da Procuradoria-Geral da República e também dos integrantes do Banco Central, que também não estavam esperando que um diretor do Banco Central, que ali é um burocrata da máquina pública, vai ficar frente a frente para confrontar versões com uma pessoa que é investigada no âmbito dessa investigação. Então, é visto como uma forma de constrangimento, de intimidação, isso pegou mal. E ali houve uma crítica, tanto lá na PGR quanto na Polícia Federal, que não houve um pedido da PGR e da PF para que essa decisão fosse tomada pelo ministro. Então, junta isso nesse combo das estranhezas que vem sendo considerado por esses especialistas. Fato é que a PGR contestou, não colou para o ministro e está mantida essa cariação para terça-feira. Lembrando que toda essa investigação estava na primeira instância, subiu para o Supremo e está restrita lá ao gabinete do ministro Dias Toffoli.